para o Senhor. Meus queridos, o amor é o mesmo. É o mesmo. O Senhor não reconhece título, não reconhece nada, nada, nada. O amor é o mesmo, tá? Muito bem, então, é isso que eu tenho. Pastor Lucas, Pastor Lucas, Pastor Lucas, Pastor Lucas. Rapaz, Senhor, tá bem? tudo bom? Tudo Tranquilo? jóia. Tranquilo. Capinou muito aí, eu? Como é que é? Capinou muito? Ah, não. Hoje que é meu início de novo. Sim, eu queria falar para o senhor, teve um na internet, deixa eu ver qual é o nome dele aqui, ele fez uma pergunta para o senhor, Ah, deixa eu ver aqui se eu mostro aqui para o senhor respondeu? não, não, até agora não. O nome dele é Eliseu, ele perguntou, a minha pergunta é o evento Gog e Magog, se vai acontecer antes ou depois do arrebatamento? Eu acho que depois você pergunta lá. Então, ele vai Tá. estar aqui ouvindo, o senhor faz a resposta para ele. Uma oração É, sobre o Senhor, eu deixo o amém. senhor. Obrigado, Senhor, por trazer aqui para nós o pastor Lucas. Muito Amém. obrigado, Senhor, e agora que o Senhor tem trazido o pastor Lucas aqui para nós, para fazer as mensagens de hoje. Que o Senhor abençoe ele, o Senhor derrame sobre ele os seus propósitos, as suas ideias, seus pensamentos, e tudo Hoje. que seja passado hoje, o Senhor sabe quando que esse vídeo vai ser passado aos irmãos ao redor do mundo, quem precisa ouvir. Muito obrigado, Senhor, por abençoar a nós aqui com a presença do pastor Lucas. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela tua bênção sobre ele nesse momento. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Bom, Tá bom. paz para Jesus. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor Jesus para todos, irmãos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Eu estou aqui com a lista dos irmãos, né? Porque eu coloco o computador lá na frente aqui e o celular aqui. Como eu falei, né? Com a imagem do celular ficou melhor a transmissão. Então, a gente fez aquela desafio, né? Aquele desafio de, se vocês tivessem perguntas, anotasse no caderno durante a semana e trouxesse aí. Eu vou tentar ler aqui pelo chat, tá? Se eles colocarem no chat, eu vou responder as perguntas. Então, vamos começar respondendo a pergunta do irmão, eu não sei qual é o nome, né? Eliezer, né? A minha pergunta é: o evento Gog e Magog vai acontecer antes ou depois do arrebatamento? Veja só. O Gog e Magog, ele às vezes ele é entendido como o mesmo Armagedon, certo? Então, se esses dois eventos forem diferentes, eu acredito que o Gog e Magog acontece antes do Armagedon. Quando aconteceu o Armagedon, nós já não estamos mais aqui, nós já estamos voltando com Jesus em cavalos brancos, tá? Então, você é considerado um vencedor, rei e sacerdote, e está escrito em Salmos que o povo de Deus foi voluntário no dia do Senhor. Então, o Senhor perguntou e falou assim, ó, quem que vai descer comigo para derrotar os inimigos? E aí, nós levantamos as mãos, né? Somos voluntários, né? Então, quando Jesus vier em nuvens de glória, os que foram arrebatados já estarão descendo em cavalos brancos, tá? Então, aí, se o Gog e Magog é uma guerra separada do Armagedon, então já deve ter acontecido antes. Agora, se o Gog e Magog foi a mesma guerra do Armagedon, aí vai acontecer depois do arrebatamento, tá bom? Então, essa é a resposta. Existe um outro Gog e Magog que vai acontecer lá no final do milênio, quando Satanás for solto do abismo e vai reunir de novo a terra contra os santos e cercará a raia dos santos. Aí, nessa hora, vai descer fogo do céu e vai destruir todos os outros inimigos, que são os últimos mesmo, que, né, na passagem para o milênio, né, Satanás ainda consegue reunir pessoas em toda a terra volta a produzir alimento, a terra volta a ser curada, né? E aí Satanás consegue colocar as pessoas depois, né, lá no final do milênio, contra Jesus, né? E aí essas pessoas que se voltarem contra Jesus e se unirem a Satanás, né, são destruídas com fogo. Então, o que nós queremos aqui agora, vamos dizer assim, ser fiel agora, no milênio e por toda a eternidade. Esse é o que nós queremos do Senhor. Tá bom? Vamos ver, tem mais alguma pergunta? Se tiver pergunta, eu vou responder. Se não tiver, nós vamos para o nosso bate-papo de comunhão, buscando o Senhor, né, na sua intimidade. Tá bom?
Glória ao Senhor Jesus. Então, vamos saudar aqui os irmãos, né? Fiz uma listinha hoje para a gente não esquecer ninguém. Paz do Senhor, que Deus abençoe e derrame o seu Espírito Santo fortemente sobre a vida do irmão Ezequiel Silva, da irmã Juliana Maria, da irmã Célia Lima, do irmão Alair, da irmã Maria do Carmo, irmã Gislaine Patrícia Sadoco, irmã Eliana Souza, irmã Rosana Rueg, Luana Santos, Lara Pereira e Catiúcia Raial. Amém? Deus que abençoe a todos, né? Com a paz do Senhor Jesus e com a comunhão do seu Espírito Santo e com o poder, investimento de poder, e abrir o coração, estender o coração para o amor de Deus, né? Que cresça em nós o amor, né? O amor a Deus. E o amor a Deus, ele cresce com a renúncia de si mesmo, com você se dispondo a ser instrumento na mão de Deus, não buscando fazer a sua vontade, e também amando ao seu próximo, servindo de todo o coração. Isso é que determina que você está crescendo no amor de Deus, entendeu? Se você ficar egoísta, querendo coisas só para você, não repartindo nada com ninguém, não se dispondo a Deus para ser um instrumento nas mãos dele, significa que o seu amor a Deus está diminuindo. Então é fácil e simples perceber, né? Às vezes o nosso coração ele retrocede, às vezes o nosso coração se expande, isso acontece também, mas nunca de uma forma assim, como falar, de abandono, né? Porque Caim, ele abandonou a Deus, certo? Ele tinha um pecado, ele se autocondenou, e depois disso, né, ele disse, meu pecado é tão grande que não posso perdoar. Quem disse isso? Quem disse que o pecado dele era grande que não podia ser perdoado? Foi ele mesmo que disse. Né? Deus não falou, eu não vou te perdoar. Veja lá se Deus falou, não vou te perdoar. Quantas pessoas mataram seus parentes e familiares aí e se arrependeram e Deus perdoou? Então ele falou assim, meu pecado é tão grande que não pode ser perdoado. Ele saiu da presença de Deus e não voltou mais, ele que saiu. Então isso que não pode acontecer, sair da presença de Deus, entendeu? Essa é a situação. Nós estamos numa caminhada e estamos dentro de um ônibus espiritual. Vamos falar assim para vocês entenderem. Então, na placa desse ônibus está escrito Jerusalém, certo? O ônibus ele sempre tem uma placa dizendo lá na frente para que cidade que ele vai, não é assim? Então, nós estamos dentro do ônibus espiritual, está escrito Jerusalém. Então, você fica no seu banquinho, né? Quando o motorista para, manda descansar, ir lá tomar um café, você vai, volta para o seu banquinho e vai. Não, você não abandona a viagem, né? Você não abandona a viagem para Jerusalém Celestial. E é isso que Deus quer. Não abandone o Senhor, não abandone a viagem. O ônibus vai passar por perigos, o ônibus vai passar por turbulência, né? Confie, nós vamos vencer todas as etapas. Certo? Nós vamos vencer todas as etapas. Diga isso para você, eu vou vencer todas as etapas. Amém? Daqui para frente. Né? Sua vida pode ser encerrada amanhã, pode ser encerrada daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, e na volta de Jesus. Mas vencedor. O que importa é sair daqui vencedor. E para ser vencedor é só permanecer no Senhor Jesus. Tá bem? Isso. Podemos perder tudo na vida, menos a presença de Deus em nossas vidas. Exatamente isso, irmã Lara Pereira. Exatamente isso. O nosso maior tesouro está na mão do Senhor. Então, se a gente perder qualquer coisa aqui, se você perder qualquer coisa, seja a família, seja irmão, seja parente, seja a sua casa, seja a sua própria vida, Deus restitui, certo? Porque está na mão do Senhor. Perdeu, mas Deus restitui na ressurreição. Deus restitui na volta dele. Deus restitui no arrebatamento, certo? Deus vai restituir no milênio. Agora, se for o contrário, né? Você quiser só as coisas dessa vida, se você buscar só as coisas dessa vida, não se dispor ao Senhor, se você perdeu, acabou. Entendeu? O que é essa coisa que a gente chama de restituição? Garantia, né? Quando você compra um produto, tem uma garantia. Se der um defeito, vai lá e recebe um produto novo. Então, Deus é a nossa garantia. Entende? Deus é a nossa garantia. Tá bom? Então, vamos lá. Eu estou sempre olhando ali, tá? Não se preocupe que eu fico aqui na frente da câmera indo e voltando, porque o notebook está lá e lá tá as mensagens de vocês. E aqui no celular, onde faço a câmera, não tá as mensagens. Aqui tá eu aparecendo na câmera, tá? Então, para eu ter um controle, eu vou lá e vou vendo se tem alguém fazendo alguma pergunta. Tá bom? Então, vamos falar um pouco hoje sobre Abacuque, né? Quem tiver aí a sua Bíblia, vamos falar sobre Abacuque, que o Abacuque ele fala de um tempo difícil que vai vir, né? Não é assim?
Então, vamos ver aí algumas promessas que Deus tem em Abacuque, que é muito maravilhoso. É um profeta que dá medo. Sabe, é uns livros assim que eu confesso para vocês que dá medo, né? Mas é uma esperança muito grande, porque se você tiver uma fé de Abacuque, você está declarado vencedor, entende? Né? Não tem aquele versículo chave lá, né? Vamos ver aqui, onde é que está aquele versículo, meu Deus? Versículo 3:17. Vamos lá, não é Abacuque 3:17, tá bom? Glória a Jesus. Verdade, pastor, em porção dobra Deus, restituirá a glória. Exatamente. Todas as pessoas que perderam coisas, confiando em Deus, receberam dobrado, tá? Pode ver na Bíblia, qualquer pessoa. Entendeu? Qualquer pessoa, não existe nenhum derrotado na presença de Deus. Não existe derrotado com Jesus. Certo? Coloque isso na sua cabeça. Não existe derrotado com Jesus. Você estando com Jesus, passa o solavanco que passar, passa a maré que passar, passa o tormento que passar. Você permanecendo, você vai ser vencedor, porque Deus é a restituição. Deus está acima do espaço, do tempo, da matéria, de todo o passado, do presente e do futuro. Certo? Ele muda a situação. E essa certeza, irmãos, que nós temos, ela é de fé. Porque o animal, se você pensar no seu lado animal, o que o animal procura? Sobrevivente, né? Se começa uma tempestade, o animalzinho começa a buscar proteção, os passarinhos vão para os ninhos buscar proteção. Então, o animal quer sobrevivência, né? Então, se nós começarmos... aqui já saiu uma pergunta. Vamos lá. Pastor, ali no trono branco vai ser só os que morrem sem Cristo e vai ser julgado só aqueles que não estavam escritos na Bíblia? Já eu respondo. Então, veja só, vou só terminar esse comentário do animal. O animal, da nossa natureza humana, que é animal também, a gente procura proteção. Só que a fé, ela supera esse senso de sobrevivência. Por quê? Porque quando está acontecendo um terremoto, um maremoto, a sua confiança é tão grande em Deus que mesmo que você perca a sua vida, você já está conectado no mundo espiritual, então só vai a matéria, né? E quando vem a ressurreição, volta a matéria com glória, glorificando. Isso nenhum animal tem essa confiança, né? O animal vai procurar se proteger e vem a destruição, né? Às vezes tem animal que morre queimado em floresta, que morre em terremoto, que morre em desastres, né? Mas eles procuram proteção, né? Mas nós que temos algo além da natureza animal, certo? Nós confiamos em qualquer situação. Pastor, ali no trono branco, vai estar só os que morreram sem Cristo e vai ser julgado só aqueles que não estavam escritos no livro da vida? É o seguinte, o trono branco é o chamado juízo final. O que é o juízo final? É aquela última chamada de salvação, certo? Então, não aceitou Jesus, não creu, né? Morreram sem Cristo, certo? E ali vai aparecer as obras dele, né? Quer dizer, o Senhor vai falar assim, bom, vocês não ouviram, não aceitaram e tal, vamos ver aqui o saldo do que vocês têm. Como é que vocês olharam para a vida de vocês? Será que nisso vocês pensaram em alguma coisa que poderia existir e se comportaram de acordo a essa consciência? Porque, assim, também lá no Trono Branco vai ter aqueles casos que já estão definidos, certo? Lá no Trono Branco vai ter aqueles casos que são definidos, que são os homens perversos e maus que rejeitaram a Jesus de qualquer maneira, certo? E ali no Trono Branco eles não vão estar ali comovidos, né, ou arrependidos disso. Simplesmente ali eles querem se justificar dizendo que não são tão ruins assim. Então, lembre-se, toda vez que você apresenta para Deus uma justiça que não é a que Deus tem para você, você é reprovado. Então, nesses sonhos de arrebatamento, de trono branco, que as pessoas têm, lembre-se, qualquer pessoa que está se justificando de qualquer obra que fez, sendo boa ou má, dizendo que ele fez, eu fiz porque isso, porque aquilo. Não, eu sou um pecador, perdoe Jesus, ou qualquer coisa assim, que mostre que você não quer aquela natureza reinando em você. Agora, irmãos, o que tem interessante nessa pergunta da irmã Eliana Souza é o seguinte: o que é morrer sem Cristo? Né? Veja só, um índio ou alguém que está lá numa ilha, lá no confim da terra, ninguém pregou o evangelho para ele, mas de alguma forma
Deus prepara uma condição dele conhecer a Jesus, né, por meio da própria criação, por meio da própria condição dele. O Espírito Santo se revela para ele. Então, Deus, ele quer que nós vamos pregar o evangelho para toda criatura, porque isso traz galardão para nós. Mas Deus, ele não fica preso para salvar uma alma por causa de você que não foi, certo? Deus, ele não fica condicionado a um ser humano, né? Porque todas as pessoas que têm confiança e fé em Deus estão orando constantemente pela salvação do mundo. Eu oro por todos na terra, salvação do mundo. Então, essa minha oração vai ser respondida de alguma forma. Agora, Deus manda um missionário lá para os confins da terra, para uma ilha deserta lá. E esse missionário não vai. Deus vai preparar alguma situação, né? Porque aquele missionário vai perder o galardão dele, mas aquela alma, certo? Não vai deixar de ser salva por causa de uma falha humana, porque Deus é maior do que o homem. O que acontece? Eu não contei para vocês que nós fomos evangelizar numa fazenda e começamos a falar de Jesus e um homem falou que já conhecia Jesus. Aí nós perguntamos, veio algum missionário, veio alguém aqui pregar o evangelho para você? Ele falou, não, eu encontrei Jesus no caminho da roça. Eu estava um dia voltando da roça e apareceu um homem de branco, falou que queria entrar no meu coração. Eu falei, quem é você? Ele falou assim, eu sou Jesus, morri pelos seus pecados e tal, quero morar no seu coração. Aí ele falou assim, então, se você é Deus e me ama, eu quero que você entre na minha vida. E ali ele aceitou Jesus. Ele já sabia de Jesus. Já contei esse testemunho aqui. Entendeu? Então, morrer sem aceitar Jesus, né, não é uma coisa tão fácil, tá bom? A minha pergunta é, se muitos vão morrer por amor a Cristo, como vai, então, ser transformada para fazer a grande colheita? Ótimo, boa pergunta. Veja só, nós vamos trabalhar numa seara, certo? Fazendo a colheita. A transformação, ela está programada para acontecer antes dessa colheita. Na verdade, irmãos, a colheita ela já está acontecendo. Muitas pessoas estão partindo por doenças, por aquele negocinho lá que houve, né? Várias pessoas. Então, a condição que elas estão partindo é que está determinando se ela está participando da colheita de salvação. Então, se você está sabendo de algum vizinho seu, de algum parente que está com alguma enfermidade, ou que tomou aquele negócio e está com problema, corre, vai lá. Se você sabe que tem alguém na sua vizinhança que teve lá, vai lá e apresenta o evangelho para ele. Deus está querendo que você faça isso, se disponha, vai lá e faça. Agora, veja só, essa colheita ela já está acontecendo, ela vai se intensificar, certo? Por que ela vai se intensificar? Porque você vai intensificar os terremotos, as pestes, as guerras e tudo. Isso já faz parte da colheita, certo? Agora, vai ter aquela colheita que é aquela que você, como transformado, vai percorrer a terra com Jesus, certo? Aí vai colhendo aqueles casos mais difíceis, vamos dizer assim, de pessoas que não acreditam e tal, aí vai ter que ver você transformado e vai acreditar ali e cair em arrependimento, certo? Também nos dias de escuridão, nos 3 dias de escuridão, o próprio Senhor Jesus vai se manifestar às pessoas em toda a terra, vai cumprir aquela palavra e falar assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Aquela palavra vai se cumprir naqueles 3 dias de escuridão, tá? Aí, se muitos vão morrer por amor a Cristo, como vai ser a transformação a fazer a grande colheita? Então, vamos pensar assim, se houve a transformação, certo? Tá? Então, você já não vai estar sujeito à morte. Mas teve gente, né, que está trabalhando, vamos dizer assim, mas não foi transformado. Poderá morrer, né, para dar testemunho, e poderá ser arrebatado no final dessa colheita. Entende? Então, se você morrer por amor a Jesus, a glória é muito maior, certo? A glória é muito maior, porque você está demonstrando um amor incondicional, um amor, né, que lança fora todo medo, e aquele que diz assim, não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos, né? Então, esse é o galardão mais alto do amor, tá? Então, por isso que a nossa confiança de morrer, né, dando testemunho, é muito grande. Agora, digamos assim, vamos pensar aqui, então, a pessoa não foi transformada, né? E aí ela ficou aqui, não foi arrebatada. Aí ela fala assim, não, eu vou morrer agora, que eu entendi que Jesus é verdadeiro, que ele levou um povo e tal, e eu não vou acertar a marca da besta, e eles podem até me matar. Então, essa pessoa
também está dando o maior lance de salvação possível pela fé dela. E a fé, né, ela é um lance de salvação. Então ela falou: não importa, não vou aceitar nada. Eu vou crer em Jesus, se quiserem que eu negue, eu não vou negar. Então ela também está mostrando, né, uma grande qualidade espiritual, né? Por quê? Porque ela foi um fruto tardio, né? O que o Senhor não quer é que seja fruto tardio. E também o Senhor não quer que você sofra exageradamente. O Senhor quer que você sofra o mínimo possível para você ganhar aquela condição espiritual que Deus tem para você. Mas tem gente que burla, quebra as regras de Deus e vai lá na frente. Com o amor de Deus continua acompanhando ela, só que ela pega um trajeto tão difícil, né, que no final ela tem que dar a vida por amor a Jesus. Entendeu? No meu caso, o Senhor me confirmou algumas vezes, continuar confirmando. Peraí. Vamos ver aqui a paz de Cristo. Uma pergunta: como saber se somos remanescentes ou apenas salvos por arrebatamento? Opa, essas perguntas estão subindo, né? Vocês estão comentando, as perguntas estão subindo. Se eu voltar aqui para mim não ver se não ficou umas 2, 3 para trás, né? Como fazer a grande colheita? Pergunta: como saber se somos remanescentes ou apenas salvos por arrebatamento? É o seguinte: se você está aqui, ó, primeira condição, você sabe que Jesus vai voltar agora ou você acha que vai voltar daqui 100 anos? Porque tem gente que acha que Jesus não vai voltar tão cedo. Então, primeira condição, você acha que Jesus vai voltar agora. Você está esperando como uma noiva, se santificando e se preparando, lutando, mesmo com todas as dificuldades que você está tendo. Mas você está lutando com todo o galardão, com toda a fé, certo? Segundo ponto que garante você ser um remanescente. Terceiro ponto, você, independente do que vai acontecer na Terra, você vai se manter fiel? Terremoto, maremoto, guerra, fome, peste, você vai se manter fiel? Entendeu? Aí, quarto ponto, você espera a transformação. Tá bom? Certo? É só isso. Manter-se dentro do ônibus da Jerusalém Celestial até o fim. Só do fato de você já estar sabendo que Jesus vai voltar e que você está esperando, você já é um remanescente. Tá bom? No meu caso, o Senhor me confirmou algumas vezes continuar. Paz de Cristo, salvar o arrebatamento. Então, irmãos, o arrebatamento, tem um irmão aí que ele pegou um imã, umas limalha de ferro, jogou no meio de uma serragem. E ele passou com um imã assim, falando: ó, esse é Jesus e aqui essa limalha de ferro são os crentes. Aí está a serragem, que é o povo do mundo, né? E a limalha de ferro no meio, aí o imã atrai tudo. Então, nós já temos a natureza que vai ser atraída para o arrebatamento. Certo? Nós já temos. E como é que você confere essa natureza? Você confere pela fé e pela obediência daquilo que você está se mantendo. Você fala assim: eu sou justo, eu sou bonito, eu sou santo. Não, não é essa a natureza de Deus. A natureza de Deus é assim: eu sou um pecador, mas o Senhor me perdoou e nele eu tenho minha esperança e a minha justiça vem dele. Entendeu? Você não se imputa a justiça a você mesmo. Você recebe a injustiça que Deus imputou. Então, ali você tem o imã do arrebatamento. Tá bom? Quando Jesus vier, você sobe. Alguém vai lá, pergunta ao Espírito Santo se você é remanescente. Sim, Jesus vai falar. Exatamente. Porque também pode acontecer de Deus ter outro plano para você antes, né? Tá bom? Remanescente é aqueles que ficam até o final, para poder dizer melhor. Tá? Bom, então vamos lá continuar com Abacuque, então, irmãos, que era o nosso tema hoje. Então, veja só, Abacuque estava vivendo num tempo muito difícil, como agora, certo? Então, eu vou ler a situação que estava vivendo Abacuque. Se aparecer alguma pergunta, aí eu interrompo e respondo. Então, veja assim, ele estava tão assim angustiado que ele começou a fazer perguntas para o Senhor. Por que razão me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Você está vendo iniquidade e opressão no mundo? Sim, então nós estamos como Abacuque. Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio. Então, sempre as pessoas estão contendendo e indo para o tribunal com os seus irmãos.
Por esta causa, a lei se afrouxa. Você vê que a lei não está sendo cumprida, né? Nem a lei humana, nem a lei de Deus. E a justiça nunca se manifesta, ou seja, muitas injustiças estão acontecendo hoje. O ímpio cerca o justo, você está vendo isso acontecer? E a justiça se mantém distorcida, né? A justiça está sendo... Aí olha o que o Senhor está dizendo agora para o nosso tempo em que está acontecendo tudo isso. Preste atenção agora. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias, né, uma obra tão grande, né, que não crereis quando for contado. Né? Ou tem umas traduções que dizem, se fosse contado, vocês não acreditariam. Então, essa é a obra que o Senhor está realizando conosco, irmãos, e nos preparando para ela, para esse algo tão grandioso. Aí, veja só, no restante desse livro do profeta Abacuque, ele vai colocar as condições do que vai acontecer na guerra, né? Nessa batalha, e também as condições do povo de Deus. E ali, os castigos que vão ter para aquelas pessoas que estão fora do caminho do Senhor, abandonando o caminho do Senhor. Então, veja só, se uma pessoa está fora do caminho do Senhor, está recebendo um castigo, qual é a situação que Deus espera dela? Que ela pare, caia na sua consciência e se arrependa e volte para o Senhor. Por quê? Porque se ela não se arrepende e o castigo vem, ela só vai continuar indo embora, certo? Então, essa é a situação, porque nós entendemos que sempre que o Senhor nos permite uma adversidade, para nos trazer de volta, nos quebrantar e nos fazer arrepender. Agora, existe aquele homem ímpio que vai sofrer um mal, né? E não vai se arrepender, vai blasfemar, certo? E ali, como no capítulo lá de Apocalipse fala, né? Que blasfemaram, né? Morderam, tinham tanta dor que blasfemaram contra Deus, né? Então, ali é a última chance do ímpio, vamos dizer assim. Em vez dele se arrepender, ele vai lá e blasfema, tá bom? Tem alguma outra palavra? Alguma outra pergunta? Tá bom, então vamos lá. Então, nós temos aqui uma situação que ela descreve uma guerra muito séria, né, que está acontecendo. No capítulo 1 já começa um pouco dessa guerra a partir do verso 7. Horrível e terrível dela sairá o seu juízo e a sua dignidade, né? No verso 6 diz isso: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Então, o que está acontecendo hoje? Esses imigrantes estão vindo e destruindo os países para onde eles estão sendo levados, né? Em Portugal, na Espanha, na França, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, os imigrantes estão vindo e destruindo o local, as pessoas estão abusando das leis e não estão sofrendo nada. Então, está acontecendo isso hoje, tá certo? Então, vamos lá. Mas o Senhor diz assim, ó, porque a terra, né, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Capítulo 2, verso 14. Então, nós estamos nesse momento, né, num estado de transição, onde as coisas vão piorar e depois vão melhorar, né? No verso 5, 2 verso 5, diz assim, ó, tanto mais que por ser dado vinho é desleal, homem soberbo que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma e como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações, congrega a si todos os povos. Então, existe um homem soberbo que vai se levantar, que ele vai alargar, né, a alma dele como se fosse o inferno para destruir pessoas, certo? E como a morte, né, ele vai querer matar e matar e matar incansavelmente. Então, essa é uma grande perseguição que vai surgir por causa do anticristo, certo? Então, aqui, nesse verso aqui, 2 verso 5, a gente lembra do quinto selo, né? Que aqueles que clamaram e o Senhor disse, esperem que aqueles que vão ser mortos por amor do meu nome, tá certo? Então, nós lembramos do quinto selo e da perseguição. E lá em Mateus 24 também, onde fala que haverá tão grande tribulação, nunca houve, tá? E outra parte fala que o inimigo se levantará de uma hora para outra como se fosse uma inundação de uma água,
numa cidade, quase não dá tempo de salvar muita coisa, certo? Então, você que está vigiando, você que está esperando o Senhor, você não vai ser pego de surpresa, como o Paulo fala lá na carta, né? Nós não somos daqueles que dormem. Os que dormem, né, não estão esperando a volta de Jesus. Estão dormindo, estão achando que o mundo continua. Isso aí que está acontecendo no mundo, é igual na Segunda Guerra Mundial, vai ter a terceira, daqui a pouco tem a quarta, tem a quinta, isso aí é só uma fase. Jesus não está voltando. Se a pessoa acha isso, então ela está dormindo. Por que a gente sabe que Jesus está voltando? Pelo testemunho dos profetas, das crianças. Quantas crianças estão sendo arrebatadas, pequenos, tendo arrebatamento, tendo sonhos, irmãos, jovens, meninos, meninas, certo? Crianças, né? E também os adultos e velhos estão sendo arrebatados, e Jesus mesmo está falando, estou voltando, e assim por diante. Tá? Então, o Senhor promete para nós que o conhecimento dele vai encher a terra. Né? Essa semana soltaram aí, o anticristo se revelará antes ou depois do arrebatamento. Exatamente, irmã Luana Santos. Então, aí entra aquela história do mid, pés, pós. Tá? Nós acreditamos, né, que o Senhor não vai deixar a noiva dele sofrer na mão do anticristo, porque aquela noiva que se preparou, que são as virgens por dentro. Então, no mesmo ano, na mesma época que surgiu o anticristo, para cumprir a palavra de Deus que diz assim, que nosso encontro com o Senhor não se dará antes de manifestar-se o iníquo. Então, existe a manifestação do iníquo e logo depois o arrebatamento. Entenderam? Não vai assim, nós vamos embora sem ficar sabendo quem que era o iníquo. Não. Nós vamos ficar sabendo quem era o iníquo. Ele vai se manifestar e logo depois, né, já vem o arrebatamento. Tá bom? Mas nós não vamos ficar para ser marcados ou para ser, vamos dizer assim, levado, né, como aqueles que ficarem depois do arrebatamento. Né? Porque aí depois do arrebatamento você tem que manter-se firme para não negar o nome do Senhor, porque eles já partiram, né? Já partiram. Tá? E aí aqueles que ficam depois do arrematamento são chamados respingos. Lembra de Ruth, que aconteceu lá? Boaz e todo o povo, né, que Boaz representa Jesus, né, fizeram a colheita. E Ruth e Noemi foram lá pegar os respingos. Ruth representa a igreja. Então, os remanescentes, ou aqueles que são transformados, voltam para a terra durante esse período de tribulação pegar esses respingos dos que ficaram para trás. Tá? É bem diferente daquele filme lá, Deixados para Trás. Tá? Esses filmes e essas teologias, às vezes, ela mais deixa confuso do que esclarece. Tá? Essa era a outra pergunta sobre a marca. Pois é, irmãos. Quando surgir a marca da besta, ou surgir o anticristo, quando ele fizer esse pacto, o que está acontecendo? É uma batalha espiritual, porque o anticristo está escondido, ele já está operando, mas ele está escondido. Então, Deus tem que forçar ele a aparecer para poder cumprir a palavra dele do arrebatamento. Então, ele tá se segurando para não aparecer, entende? É só isso, ele está se segurando, ele já está atuando. Não pense que ele vai começar a atuar, ele já está atuando. Só que ele está escondidinho lá, ó, capuçadinho, de escondidinho. E o Senhor Jesus vai fazer ele aparecer para poder cumprir a palavra e fazer o arrebatamento. Então, a marca da besta, a marca é uma decisão que ele vai tomar para destruir o povo de Deus de uma forma definitiva. Porque ele vai tentar fazer o quê? Vamos ver lá, como que o mal raciocina. Primeiro, tentar matar o maior número de pessoas. Depois, colocar a marca, que é para perder a alma, perder a salvação e adorar ele, entendeu? Então, Deus não vai deixar você chegar nesse limite, porque aí você já está preparado para subir, tá? Sem o batismo com o Espírito Santo somos salvos. Irmã, peraí, essa passagem de Abacuque está no texto, antes ou depois, irmã? Sem batismo do Espírito. Irmã, todos os que creram em Jesus já têm o Espírito Santo. A manifestação de línguas é um dom. Se você creu que Jesus é o Filho de Deus e entregou sua vida, o Espírito Santo está em você. A Bíblia fala que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Se você confessa que Jesus é o Senhor, o Espírito Santo está em você. Tá?
Não existe essa diferença. O que é diferente, né, é que com o batismo que a pessoa chama de batismo do Espírito Santo, é quando há manifestação de línguas, tá? Quando há manifestação de língua, você se declara que está batizado com o Espírito Santo, mas Deus não está declarando assim. No momento que você creu que Jesus é o Senhor, você tem o Espírito Santo, que a palavra de Deus fala. Ninguém fala Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito, né? E ninguém que tem o Espírito Santo amaldiçoa Jesus. É outra maneira de ver. Uma é quem fala Jesus é o Senhor é pelo Espírito e quem e não consegue amaldiçoar Jesus, né? Não consegue falar Jesus é anátema, Jesus é maldito. Quem fala que Jesus é maldito não tem o Espírito Santo. Então aí você... E aí tem aquela parte de João que fala o quê? Que o espírito do anticristo é aquele que não confessa que Jesus veio em carne. Então você vê várias religiões que não falam que Jesus veio em carne. Fala que Jesus é um mestre, que Jesus mas na hora que você pegar o espírito e falar assim, confessa que Jesus veio em carne, que ele perdoou os nossos pecados com o seu sacrifício da cruz. O espírito não confessa. Certo? Aí você já sabe que ele não tem o Espírito Santo e que ali é o espírito do anticristo. Tá bom? Certo? Então, irmã, quem foi a irmã aqui? Ateliê Ponto e Carinho. Marli. Ó, irmã Marli, você creu que Jesus é o Senhor? Você confessa que Jesus, você tem o Espírito Santo. O que você quer? Manifestar línguas? Então peça para Deus o dom de línguas. E quando vier aquela vontade de falar aquelas palavras estranhas, não tenha medo, abra a boca e o Espírito Santo vai tomar você em língua. Tá bom? E aí você começa a orar com a intenção da sua mente, do seu coração, e falando aquelas palavras que você não consegue entender. Isso é orar em língua, tá? Mas isso vai brotar em você quando você fizer uma oração, né, bem de bastante desejo, com bastante fé, você recebe, tá? O dom, a manifestação do dom. Tá bom? Ok? Então, irmãos, nós estamos a ponto de enfrentar essa situação difícil, tá? E aí, lá na frente, né, começa a mostrar no capítulo 3 essa manifestação de Jesus, né, naquilo que ele vai fazer conosco, certo? Tanto no seu resplendor, que diz assim, capítulo 3, verso 4. E o resplendor se fez como luz, raios brilhantes saíram da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Amém? Então aí depois, olha só. Adiante dele a peste e as brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Então Deus vai fazer uma mudança na terra, tá bom? Aí lá na frente fala assim, ó, verso 11, capítulo 3. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Então, quem são esses remanescentes transformados? São as flechas de Deus, que vai atingir o coração dos reis, está escrito lá em Salmos, tá? Que as flechas do Senhor atingem o coração dos reis. Então, esses são flechas brilhantes. Olha lá, capítulo 3, verso 11 de Abacuque. O sol e a lua pararam nas suas moradas, ficou parado, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lâmpada. Então, essas flechas brilhantes são os transformados que vão fazer. E como é que funciona essa ideia dos transformados? Veja só, irmãos, tudo que acontece com o noivo, acontece com a noiva. Essa é a regra básica da obra do Senhor. Jesus morreu, ressuscitou, ele não ficou 40 dias pregando o evangelho até o dia do Pentecostes? A mesma coisa vai acontecer. É a mesma regra. O corpo somos nós, e a cabeça é Jesus. O que acontece com a cabeça, acontece com o corpo. Se você vai no supermercado com a sua cabeça, vai o corpo junto, certo? Então, se você vai no médico com a sua cabeça, vai o corpo junto. Então, o que acontece com a cabeça, acontece com o corpo, certo? Entendeu? É isso que vai acontecer. Os ressuscitados ou os transformados vão fazer essa obra, porque da mesma forma que Jesus, depois que ressuscitou, fez uma obra na terra. Tá bom? Eliana Souza, o Espírito Santo habita em você quando você aceita Jesus como seu Salvador. Ali você já tem o Espírito Santo. Isso mesmo, irmã Eliana. O batismo com o Espírito Santo é o derramado do Espírito Santo como seus dons. Exatamente. Exatamente. A irmã Eliana respondeu aí muito bem. Tá certo? Então, você quer dom? Peça. Você quer trabalhar? Se ofereça. Né? É só isso. É simples. Jesus é simples. Senhor, eu quero trabalhar, quero salvar a alma. Vá lá e evangeliza.
Quero falar em línguas. Começa a falar em línguas para você fortalecer você. O dom de língua fortalece você. Você quer pregar a palavra. Começa a pedir a Deus o dom de pregar. Você quer dom de visão. Peça a Deus, quero ter dom de visão. Tá? E glorifique a Deus, porque quando você... Preste bem atenção, agora um outro conceito. Os dons, eles estão em nós, dados por Deus, e Deus não retira. Só que se você começar a se aparecer com os dons, os dons, ele fica glorificando você, aí já não glorifica mais Jesus. Os dons continuam, mas aí você já está andando na carne, e o inimigo começa a fazer você um fantoche, entendeu? É só isso, glorificou Jesus, os dons vai para Jesus, e a glória para ele. Se você disser, eu sou bom, eu sou cheio de dom, eu sou isso, aquilo, aí o inimigo já faz você andar na carne, e você vira um fantoche. Os dons não vão embora, mas você está glorificando a outro e não a Deus, tá bom? Amém. Amém. Respondeu Amém. muita pergunta, não deu, acho que não deu para falar tudo. Eu estou tentando acompanhar aqui as perguntas pelo chat, mas se escapou alguma, me fala aí, por favor. Mas não, E o senhor conseguiu dar o conteúdo do Habacuque? Deu tudo? Não? É que eu sempre me preparo, né? Eu sempre me preparo, clamo ao Senhor, e o Senhor mostrou Abacuque agora, né? Logo no finalzinho aqui, já eu clamando ao Senhor, né? E como a gente já tinha falado até sobre Abacuque na live, o Senhor trouxe em frente, né? E Abacuque realmente é a palavra para nosso A tempo palavra agora. final, né? Meu querido, o senhor faz oração para os irmãos ao redor do mundo, por favor? Amém. Ó Senhor Jesus, queremos continuar te servindo, te honrando, te glorificando. Não somos nada, não tem nada que nós possamos usurpar ou dizer que isso é nosso, porque tudo é dom teu e nós fazemos aquilo que o Senhor coloca, Senhor. E na condição, Senhor, de estarmos sempre vazios de nós mesmos para ser cheios do teu Espírito Santo. Por favor, continue nos ajudando, porque, Senhor, não queremos sair fora do teu plano perfeito, Senhor, e nem da condição de vivermos para ti, Senhor. Nem queremos sair da condição, Senhor, de andarmos no Espírito. Nem queremos cair no orgulho ou na carne e fazer coisas para nós ou por nós mesmos. Por favor, Senhor, abençoe os irmãos e a mim também, o pastor João, o pastor Jones, o profeta João Batista, todos na terra que estão cooperando com a tua obra, Senhor, com os teus dons, com a tua presença, e que nós aprendamos a glorificar e honrar o teu nome, não buscando a nossa glória, mas a tua honra e a tua glória, para não agradar a homens e nem agradar a nós mesmos, mas tomarmos a nossa cruz, renunciar a nós mesmos todos os dias, com essa batalha que é incansável, Senhor, contra a carne, e nós permaneçamos fiéis, e levante o nosso coração no Espírito, Senhor, para rejeitarmos todo o mal que venha contra nós, e todo engano, e todo erro, e toda prevaricação, e toda apostasia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, pastor. Acredito que respondeu muitas perguntas aqui, pessoal. Amém. Glória a Deus. Até a próxima, então, mano. Paz, até a próxima.